A morte de uma criança que foi diagnosticada inicialmente com virose, mas que na verdade estava com meningite, é um alerta para os pais. A mãe do menino de 2 anos foi 3 vezes ao hospital até descobrir a doença correta, mas aí já era tarde demais. E além do diagnóstico errado, o caso preocupa também porque a meningite é mais comum no calor, como mostra a reportagem de Viviane Barbosa. O médico disse que a culpa era das mães que ficam levando os filhos no pronto-socorro o tempo todo por causa de qualquer febre e que eu estava muito histérica, muito preocupada por nada. Esse é o relato de uma mãe que acaba de perder o filho, Vicente, de 2 anos. Luana contou que foi 3 vezes ao hospital antes de receber o diagnóstico. Os médicos diziam que era uma simples virose. Receitaram medicamentos apenas para diminuir a temperatura corporal do garoto. A médica que me recebeu ainda afirmando que era a garganta inflamada, que não era nada, que ele estava assim molinho por causa da febre. Inclusive ela disse assim, você não se sente mal quando está com febre? Então a criança só está assim porque está com febre. A febre era um dos sintomas de meningite, mas a doença só foi descoberta após uma enfermeira do hospital chamar outra médica para avaliar o paciente. Vicente morreu horas depois. Essa médica, quando chegou no leito dele, a primeira coisa que ela fez foi o exame de nuca, e que já estava muito rígido, e ela pediu isolamento imediatamente. Do momento que ele entrou na UTI, que foi mais ou menos 5 horas da tarde, até o horário do óbito, que foi às 23h58, ele teve de 8 a 9 paradas cardíacas. A meningite é um processo inflamatório das meninges, membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. Atinge crianças e adultos e pode ser causada por vírus, bactérias e fungos. A meningite bacteriana é considerada a mais grave de todas. Ela ocorre geralmente quando a bactéria entra na corrente sanguínea e migra até o cérebro. Hoje já existem vacinas contra os principais tipos de doenças bacterianas que causam meningite. Uma outra maneira de se prevenir é evitar aglomerações, porque através de aglomerações é que eu acabo me contaminando com aquela bactéria ou com aquele vírus que pode invadir e causar uma doença no sistema nervoso, causando essa infecção. A meningite viral pode ser causada por diversos tipos de vírus. É transmitida por alimentos, água e objetos contaminados. É mais comum entre o fim do verão e o começo do outono. Existem vários tipos, mas os sintomas são muito parecidos. Por isso, é preciso ficar atento para identificar logo. Quanto mais tempo leva para fazer o diagnóstico, mais grave se torna a meningite. A doença pode deixar sequelas ou até matar. O problema é que no começo todas essas doenças têm sintomas que podem ser muito semelhantes ou às vezes lembrar outras doenças. Então o que acontece às vezes é ter febre, dor de cabeça, a criança pode ficar mais irritada, mamar menos. Se os sintomas persistirem, deve ser feito o exame do líquor. Só esse dá certeza do diagnóstico, mas esse teste específico é muito invasivo. A coleta é feita por meio de punção na região da coluna lombar. É retirada uma pequena quantidade do líquor, líquido que banha o cérebro e a medula espinhal. Na dúvida, ou a gente deve deixar em observação ou coletar o exame. Isso precisa ser visualizado caso a caso, tá? Dependendo de como está o estado clínico da criança e a história que a mãe conta e o exame físico também junto. Esta outra mãe passou pela mesma agonia que a mãe de Vicente. Peguei o Matheus no colo e levei direto, ouvi da médica. A criança não sabe onde dói. Deve doer a cabecinha ou deve doer qualquer outra coisa e diz que está doendo a nuca. É uma inflamação na garganta, dá esse antibiótico e leva para casa. Ao chegar em casa, a dor só aumentava. Levei o Matheus de novo para o hospital. A boquinha dele estava cheia de afta. O médico disse que ele estava com estomatite. E que nada mais era do que a doença dos 7 médicos. Cada dia eu ia levar em um, cada dia um ia dar um diagnóstico e no final de 7 dias ele estaria bem. Ludmila só conseguiu o diagnóstico do filho depois da 3ª visita ao hospital. Matheus teve meningite viral. Ele já ficou num quarto fechado, onde só se entrava com máscaras, no isolamento, que eles chamam. Só que a história dessa família teve um final feliz.
Hoje, Matheus é uma criança saudável. Brinca, estuda, briga com a irmã pra caramba. Um olhar atento de um médico cuidadoso pode fazer toda a diferença. É um alerta que eu quero fazer para as mães, para que elas insistam. Não saiam do pronto-socorro sem um laudo, sem saber o que seu filho tem, porque nenhuma febre é normal. Em nota, a Unimed Manaus, onde o menino morreu, informou que lamenta profundamente o ocorrido e se solidariza com a dor da família. Disse ainda que foi aberta uma investigação interna sobre o caso e que serão tomadas as medidas cabíveis.